Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Desejo a você uma excelente sexta-feira. Hoje nós estamos aqui para encerrar esse devocional, algo que Deus colocou no meu coração para estar falando sobre o profeta Jonas, para que a gente possa estar meditando na atitude desse profeta e trazer isso para a nossa vida, né? Deus queimou meu coração para falar sobre ele, porque nos nossos dias nós temos vivido essa realidade de termos muitos Jonas em nosso meio, homens e mulheres que deveriam estar fazendo a vontade de Deus, deveriam se posicionar na igreja, se posicionar no trabalho, se posicionar nos seus lares, se posicionar na sociedade, mas têm fugido das suas obrigações, fugido da sua vocação. E às vezes a vida dessa pessoa tem sido tempestuosa, e às vezes as pessoas que se relacionam com essas pessoas que são Jonas também têm recebido uma tempestade na vida delas, porque são pessoas fugindo do propósito. E quando você encontra com alguém que foge do propósito, a tempestade que está na vida da pessoa passa sobre você, o furacão que está na vida dela passa por você. Então, das duas, uma. Ou você é um Jonas que causa tempestade na vida de alguém, ou você conhece um Jonas que traz tempestade na sua vida. Então, a nossa ideia é meditarmos para que nós possamos nos arrepender e viver os propósitos e o desígnio de Deus. Então, é uma semana de reflexão, e essa mensagem a gente vai concluir, vai terminar ela, né? Vai fazer um apanhado geral, e eu não faço ideia do que eu vou falar no domingo, mas nós vamos falar sobre Jonas, e eu creio que Deus vai trazer uma palavra poderosa aos nossos corações, né? Normalmente eu não gosto de preparar, eu gosto de só orar, apresentar a Deus e deixar Deus me usar no altar. E eu creio que Deus já está ministrando para muitos irmãos durante a semana, e domingo vai trazer uma palavra poderosa aos nossos corações. Amém? Então vamos agradecer ao Pai. Pai, a Ti eu te bendigo, te louvo e te agradeço. Obrigado, Senhor, pela Tua infinita misericórdia. Sê conosco, fala conosco, ministra sobre nós, nos endireita na Tua presença, para que possamos fazer a Tua vontade acima de tudo. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao bom Deus, né? Vamos estar lendo então a palavra do Senhor, que está em Jonas capítulo 4, 11 versículos. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra estando eu ainda na minha terra? Por isso é que eu me preveni fugindo para Tarsis, pois sabias que é Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem o que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da aboboreira, no qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120.000 pessoas, e que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Olha só, né? Como termina o livro do profeta. Termina com uma ação
de misericórdia. Jonas, ele não queria que Nínive fosse poupada. Entenda, ele fugiu. O que quer dizer? Muitos de nós não estamos preparados para o trabalhar de Deus. Deus, quando decide fazer algo, eu posso me incomodar com a ação de Deus, porque Deus tem o seu jeito de trabalhar. Deus, ele não trabalha do seu jeito, ele não faz da sua maneira, ele faz do jeito dele, da maneira dele. E isso traz incomodação para muitos de nós. Porque Deus tem o dia, tem a hora, tem as pessoas, Deus tem tudo determinado. E muitos de nós não gostamos quando as coisas fogem do nosso controle, fogem da nossa governabilidade. Já imaginou Deus usar a pessoa que mais te perseguiu para te abençoar? Isso, para quem é orgulhoso, isso é inconcebível. Porque eu preferia que Deus matasse essa pessoa do que ela me fizesse um bem. Então Deus tem maneiras de agir para trabalhar. Para fazer o seu trabalho, para fazer o seu agir, para fazer o seu mover, Deus tem um jeito dele. E esse é um problema. Qual que é o nosso problema? Assim como Jonas, nós temos dificuldade com o senhorio do nosso Deus. Nós temos a pensar que nós sabemos mais coisas que Deus. Nós tendemos a pensar, por isso que você vai ver que as nossas orações são direcionadas. Você não pede para Deus fazer a vontade dele, você diz para Deus como ele tem que fazer a vontade dele. Você já prestou atenção na sua oração? Deus, o negócio é o seguinte, eu preciso de uma porta aberta porque eu preciso ganhar tanto, tem que ser assim, assado. Quem é você, ó bichinho de Jacó, para dizer para Deus aonde você vai trabalhar, como você vai trabalhar e qual salário você vai receber? Desde o dia que eu aprendi que, né, tipo, o trabalho que eu tô, foi Deus que me arrumou. Eu tô pastoreando a igreja porque Deus mandou. Não fui eu que pedi, Deus, eu quero pastorear uma igreja, me dá uma igreja, me dá uma igreja. Não, 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 não. Eu tava no caminho de Jonas, Deus, deixa eu quietinho, não quero saber de igreja não. Entendeu? Eu tava nesse caminho. Deus falou, não, você vai pastorear uma igreja e tá aqui. E no começo eu falei, ai. E aceitei o desafio. É fácil? Não é, porque primeiro tem um peso espiritual. O peso que só um líder de obra sente. Você que é líder de ministério, você não sente esse peso. Você que é a ovelha dessa obra, você não sente esse peso. Então, existe um peso que só quem está à frente de uma igreja sente. Já começa por aí. Eu sou o alvo número 1 do diabo. Então o diabo quer de qualquer jeito me destruir. Ele quer tentar destruir meus filhos, quer tentar destruir minha esposa, quer tentar destruir meu casamento. Ele quer tentar destruir minha credibilidade. Entende? Aí eu sou alvo de críticas, né? Então, por quê? Eu tenho uma pluralidade de pessoas dentro da igreja. Então, eu nunca vou conseguir agradar os que estão aqui. O inteligente quer que eu pregue de uma forma eloquente. Mas se eu pregar assim, e a pessoa que não tem tanta inteligência, como ela vai entender? Então, se eu pregar muito inteligente, quem não tem muita inteligência vai ficar bravo comigo. Se eu pregar de uma forma muito simples, quem tem inteligência vai ficar bravo comigo. Se o culto demorar, quem gosta da presença de Deus, assim, que gosta de estar muito na igreja, vai amar, mas quem é mais sistemático com horário já vai odiar, vai falar, hoje ele extrapolou tudo. Você entende? Se eu convido uma pessoa simples para pregar, vão reclamar, entendeu? Se eu tomo uma decisão, vão reclamar. Você entende? Então, assim, é muito difícil estar na posição que eu tô. Mas Deus me chamou para estar nisso, então eu tenho que estar lá. Ser fortalecido no Senhor, na força do seu poder. É fácil para mim? Não é fácil. Nem um pouco. Mas eu tenho que estar lá. E quantas vezes eu me indigno ou falo alguma coisa, eu vou diante de Deus e falo, Deus, por que o Senhor me colocou à frente dessa obra? Por que o Senhor fez isso? Você acha que eu sou muito diferente de Jonas? Você acha que você é muito diferente de Jonas? Jonas, olha só isso aqui, ó. Mas desagradou extremamente a Jonas, ele ficou irado e ele falou, Senhor, o Senhor é muito bom. É por isso que eu fugi, porque eu sabia que o Senhor ia ser bom. Então me mata, Deus. Me mata. Aí Deus pergunta assim, olha o que você está me pedindo. Você está correto em me fazer esse pedido? Então Jonas sentou, fez uma cabana,
para ver o que aconteceria na cidade, porque Jonas achou que a indignação dele faria Deus mudar de ideia. Meu profeta tá brabinho, então vou destruir Nínive. Então, às vezes, eu e você, quando a gente tá vendo o agir de Deus, a gente não tá concordando com o jeito que Deus tá agindo, porque não era do jeito que eu pensei, não é do jeito que eu imaginei. Aí eu fico bravo com Deus. Ué, Deus, mas é assim? Você falou, Deus, faça a sua vontade na minha vida. Aí no outro dia você foi mandado embora. Deus, não sei o que, se for necessário parar, pare tudo. E vem Deus e para tudo. Aí você fala, por que o senhor fez isso, Deus? Não estou nem levando em questão que você pediu isso. Eu estou falando assim, nós temos dificuldade em lidar com ações de Deus na nossa vida. A gente fica, por que Deus recolheu fulano? Por que Deus me parou? Deus sabe que eu preciso do trabalho, do emprego, por que ele fez isso? E aí a gente fica indignado. Aí a gente fala, não vou mais no culto, não quero mais saber de buscar Deus, vou parar de orar, vou parar de ler Bíblia. A gente é diferente de Jonas, que ficou todo indignadinho aqui, e Deus falou assim, você faz bem agir dessa forma? Então Deus pergunta pra mim, pra você, faz bem você agir dessa forma? Ficar emburradinho, falar que não vai mais vir na igreja, que não vai orar mais, que não quer mais saber de servir? Você faz bem isso? E aí olha o que Deus faz, Deus dá uma graça. Deus faz Jonas experimentar algo, um lugar quente, um lugar difícil, Deus faz crescer uma aboboreira e ela faz uma sombra para ele, e ele ficou feliz porque cresceu, mas aí Deus manda um verme para falar, olha, você teve mais misericórdia de uma planta do que de pessoas. Como é possível isso, Jonas? Então, às vezes, a gente joga as nossas misericórdias para animais, para plantas, para coisas, e a gente tira de pessoas. Porque o trabalhar de Deus é com pessoas. E aí vem Deus e fala assim, olha, você teve mais misericórdia de uma planta do que de pessoas. Essas pessoas, elas não sabem o que elas fazem. Nem os seus animais sabem o que fazem. Não deveria eu também ter misericórdia? Da mesma forma que essa planta não sabe o que faz, não deveria eu ter misericórdia desse povo que não sabe o que faz? E aí, sabe o que Deus faz? Deus abençoa o seu inimigo. Deus prospera o seu inimigo. Deus faz com que o seu inimigo avance, porque Deus tem uma obra com ele, tem algo que Deus está tratando, fazendo, que você não vê, você não enxerga, mas você é bom para questionar. Você é bom para apontar. Quando eu falo você, eu estou falando eu também, tá? Eu me incluo nisso. Esse devocional também traz uma reflexão para mim. Até que ponto eu tenho sido Jonas? Até que ponto eu tô correndo? Até que ponto eu tô reclamando? Até que ponto eu tô ficando irado com o agir de Deus? Sendo que eu deveria ficar alegre com o meu Deus agindo. Então eu não sei. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Eu não sei se você está fugindo ou se você se voltou à vontade de Deus, pediu para Deus fazer a vontade, está fazendo tudo que Deus determinou, mas aí Deus está agindo de um jeito que você não imaginava. E você fala, meu Deus, não foi nada do jeito que eu pedi, está tudo fora do meu controle, mas está fora do seu controle, mas não está fora do controle de Deus. Deus está ali, ó. Do jeitinho que ele determinou, está na perfeita vontade dele. É você que está desesperado. É você que está desesperada. Então, hoje, Deus fala, não hei eu de ter compaixão, não hei eu de fazer a minha vontade, porque a vontade de Deus era ter compaixão de Nínive, por isso que ele mandou um profeta para pregar. Então, às vezes, Deus vai fazer coisas que você não vai gostar, que vai te deixar muito injuriado, muito injuriada, mas você tem que aprender como filho a acatar o que o seu pai faz. Então, sim, vai ter situações que você não vai entender. Você não vai entender o desemprego, você não vai entender a enfermidade, você não vai entender a calúnia, a difamação, você não vai entender a oposição e a inquietação. Mas é Deus trabalhando, é Deus agindo, é Deus moldando, é Deus trabalhando, é Deus estabelecendo um governo dele. Por isso, não se indigne quando você vê o seu Senhor trabalhando de uma forma que você não esperava. Dê glória a Deus. Fique feliz porque Deus está agindo na sua vida e através dela. Então hoje a gente finaliza essa reflexão pedindo, se posicione. Se você estava como Jonas, fugindo do chamado, volte para o chamado. Faça a sua oração de arrependimento dizendo, Deus me perdoe, eis-me aqui.
E agora, se você tem sido Jonas, que fazendo a vontade de Deus, você não está aceitando um agir de Deus em outras áreas da sua vida, então Deus pergunta para você: é correto você agir assim? Bom, você está falando muito comigo, não sei se está falando com você. É correto você agir assim? Vendo eu agir? Vendo eu fazer? Vendo eu trabalhar na sua vida? Vendo eu trabalhar na sua família? Mas do meu jeito, não do seu, do meu jeito, diz o Senhor. Reflita sobre isso e fala: Deus, eu me submeto à tua vontade, ainda que eu não entenda. Como disse o Senhor Jesus: olha, se possível, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade, não a minha. Às vezes você vai falar assim: oh Deus, se possível, eu não queria passar nada disso que eu estou passando, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, não a minha. Amém? Vamos orar então no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos visite com graça e misericórdia e nos perdoe. Porque, Pai, muitos de nós nos posicionamos para fazer a tua vontade, mas a gente não tem aceitado o resultado, o seu trabalhar, Senhor, porque não tem sido do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente idealizou. A gente quer ter o governo de tudo e a gente ainda não entregou totalmente o governo nas suas mãos. Por isso, nos perdoe, Pai, nesse dia. E pedimos, seja feita a tua vontade, não a nossa. Faça do seu jeito, da sua maneira, ainda que a gente não compreenda, Senhor, mas seja conosco, nos ajude e nos fortaleça. Opere em nós e nos abençoe, Pai, que nós possamos aprender com a vida do profeta Jonas a viver uma vida que te agrada, uma vida que te honra, sem correr do chamado, sem correr e fazendo. E mesmo que a gente não entenda, não compreenda o seu mover, o seu agir, que a gente aceite e dê glória ao teu nome. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Graças ao bom Deus, né? Então, meus queridos irmãos, a gente vai estar fazendo aquela pausa, né? Recebi um conselho de eu estar repostando os devocionais de Salmos, o que eu fiz lá ano passado, né? Esses a gente fazia de segunda a domingo, né? Então, provavelmente, o que eu devo fazer? Eu devo privar todos os Salmos, né? E eu vou fazer uma nova postagem para ver se notifica para vocês, tá? Então você que tem um canal, ativa o sininho, vamos ver se vai aparecer as postagens. Então, até eu receber uma resposta de como agir, vai que Deus manda eu fazer algo como eu fiz essa semana, né? Mas até isso acontecer, a gente vai estar repostando, né, os vídeos antigos. E você que já foi ministrado por eles, continue sendo ministrado. Você que nunca foi, vai receber uma ministração na sua vida. A gente tem mais de 200 vídeos aí devocionais gravados e eu creio que vai falar o seu coração, tá? Quero convidar você para vir nosso culto. Se não puder estar presente, assista de casa. Mas eu ainda vou falar sobre Jonas nesse domingo e eu creio que Deus vai ministrar. Talvez enfatizando tudo que já foi falado aqui, ou trazendo algo novo, eu não sei, Deus o sabe. Mas que o Senhor possa estar te abençoando em tudo que você fizer e te alinhando à vontade dEle. Amém? Então, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que a sua luz resplandeça no seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que a paz dEle seja sobre ti. Desejo a você um forte abraço, um ótimo final de semana. Ore pela minha vida e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.